También es para cortar cabeza. E aí, minha gente, como é que a gente está hoje? Eu hoje estou aqui, acredite se puder, com Rosane Granzotto, diretora do Instituto Granzotto de Psicologia Gestáltica, já trabalha com Gestalt terapia na clínica há 40 anos, autora de 3 livros publicados no Brasil e traduzidos no exterior, e com mais de 40 turmas formadas pelo instituto dela, sendo que em uma dessas eu estou presente, porque eu me formei por esse instituto. Então é um prazer ter a Rosane aqui, assim, e poder trocar com você. Eu estou um pouco nervosa, você vê Rosane Granzotto aqui, né? Pega assim no coração. E aí eu fiquei Querida. pensando, engraçado, né? Eu fiquei pensando que eu tenho perguntas que eu gostaria de te fazer. Foi isso que emergiu para mim, pensando em você. Assim. Não veio um tema, não me veio nada, não sei como é que é isso para você. Para mim, assim, por onde for, eu estou aberta. Pode ser por perguntas, por tema, mas eu acho que perguntas, de repente, se você tem aí uma porção de perguntas, né? Vamos nessa, vamos ver quais são, né? Nem é uma porção, e também são perguntas bem simples, mas que eu vejo que eu nunca te perguntei, por exemplo, ou tive a oportunidade de saber, como é que você conheceu a Gestalt terapia, sabe? Que é uma coisa tão corriqueira, que a gente, assim, nas turmas fala em si, e eu não... Sim, história tão longa assim lá de trás que eu pulo uns pedaços assim quando eu vou falar da história. Mas eu conheci a Gestalt terapia assim por acaso, né? Eu tinha me formado muito nova e consegui um emprego na saúde pública. Naquela época não tinha SUS ainda, né? Então era tudo do Estado e tal. E era interessante porque o Estado ele fazia, assim, promovia eventos, congressos, encontros de saúde mental periodicamente, que hoje não existe mais, né? O serviço público não investe mais nisso. E num desses encontros, eu trabalhava em Joaçaba nessa época, esse encontro foi em Fraiburgo, uma cidade próxima, e eu fui, né? Fui assim, numas de fazer o congresso, o encontro com os colegas ali de trabalho, conhecer mais gente da rede. E neste encontro tinha uma pessoa oferecendo um trabalho, ela se dizia trabalhando com gestalt terapia e bioenergética. E ela era uma argentina, era assim muito descontraída, estava com aquela época assim, né, aquelas roupas bem soltas, coloridas, muito atraente assim, super despojada. E ela propôs, era um grupo, sei lá, imagino que umas 20 pessoas no grupo, ela propôs um trabalho vivencial, sabe? Um trabalho assim de se identificar, nem me lembro mais se era com animal, era coisa muito assim, de corpo. E eu nunca tinha visto isso na vida, né? Porque tinha feito uma faculdade que só tinha psicanálise comportamental e, além disso, na época da ditadura. Então, né? E se expressar, se soltar, não existe. E aí eu fiquei maravilhada, encantada, e eu pensei comigo, é isso que eu quero, né? E logo em seguida, acho que foi uns 1 ou 2 anos depois, apareceu uma oportunidade de fazer uma formação, que foi um grupo de psicólogos aqui de Santa Catarina, de várias cidades, e existia uma associação na época, pequena, né, porque eram poucos psicólogos no estado, e eles fizeram um levantamento para tentar assim, ver qual era o nível dos psicólogos em termos de formação, porque não tinha nada aqui. E aí, entre as opções, tinha Gestalt terapia. Falei, é essa que eu quero. Fui lá, marquei. E acabou que a maioria escolheu essa abordagem. E aí a gente fez contato com Curitiba, com São Paulo, acabamos fechando com São Paulo, com sedes na época. E eles vinham a Florianópolis, vinham a gente variava, porque não tinha sede, era em hotéis, era em casas das pessoas. Nós nos encontrávamos e íamos os módulos. Então foram 3 anos de módulos de 24 horas, assim, de 2 em 2 meses. Cada vez vinha um gestalt terapeuta diferente, eles eram 4 na equipe. E foi assim que tudo começou, nos anos 80, né? Muito tempo atrás. Sim.
já tem um fenômeno de campo instaurado aí, né? Que você conhece, aí acontece na tua cidade de querer organizar alguma coisa, e a maioria decidir pelo que você queria também. Que devia, de fato, pensando na ditadura, assim, a demanda para uma experiência com o corpo, para essa liberdade, por essa anarquia, devia ser muito presente. Eu acho que é reprimida essa demanda, sabe? Nos nossos corpos, assim. E eu vou te dizer, assim, a minha vinculação com a gestalterapia, ela foi extremamente afetiva, ela foi sensível, assim, né? Ela foi, assim, não foi racional, ela foi nesse campo de se apaixonar, assim, pela forma, por essa ação, por essa liberdade. E aí eu comecei. Nunca mais saí da gestalterapia. Dali em diante eu só fui indo de uma coisa para outra e foi. E fez muita coisa, né, Rosane? Porque os livros que a gente lê depois do PhD são teus. Tem aquele livro verde que eu já disse que eu sou um pouco contra ele. Que foi muito difícil de ler, mas. É difícil de ler os 2 primeiros capítulos porque eles são muito filosóficos. Eles têm a ver com a linha de ser mestrado, então assim tinha que ser assim com essa profundidade e aí entrando na tecnologia. Mas depois eu acho que fica mais acessível e eu te digo que é um livro fundamental, assim, um livro que para mim ele é base assim dessa virada no pensamento. Não é uma virada, é um resgate, né? Resgate das raízes, resgate assim desse fundo fenomenológico que não era tão explícito, né? Até então. Você sabia muito bem de onde vinha essa influência fenomenológica da gestalterapia, se é o existencialismo, não sei o quê, mas não, isso está muito claro nas falas do Goodman, né? Que tem a ver com Russell, sim. Então, foi por aí. Só que assim, né, Marta, esse livro, ele é do início ali de 2000, né? Então, eu já tinha caminhado uns 20 anos, mais ou menos. Um pouco menos, né, para chegar 20 anos, para chegar nessa consciência, para ter muito claro o que eu queria, sabe? Eu não queria mais ouvir o que os outros falavam de gestalterapia, eu queria estudar, eu me aprofundar, eu buscar onde estavam as raízes, onde estavam as referências, e eu construí o texto, eu queria isso. Foi ali no comecinho de 2002, 2013, esse livro saiu em 2007, assim, publicado, né, porque todo um caminho assim. Um caminho longo, né, e aí quando você fala isso me chamou, assim, de que a Gestalt terapia te chega como um lugar da sensibilidade, do lugar do sensível e não do intelecto, do racional, eu acho que eu percebi isso na nossa relação, senti isso com você, te encontrando, mas ao mesmo tempo é engraçado ouvir isso, assim, porque eu acho que você é um ponto de referência para a teoria da Gestalt, né? Que é uma coisa bem formatada, né? Bem. Exato. Sim. Bem delineada, bem contornada, né? Bem teórica mesmo, assim, né? Eu lembro muito bem eu fiz a formação no teu instituto, né? E eu lembro bem caralho, a palavra russa eu já pensava, não quero mais. Porque era difícil, assim. A teoria do self é muito complexa, né? Muito. E eu acho que quando você fala isso me chama atenção, porque é como eu me identifiquei com a Gestalt, assim. Muito através desse lugar do sensível, né? E aí quando a gente vem para esse lugar da ditadura, dessa repressão, eu acho que é disso, assim, de alguma maneira, óbvio que eu não vivi a ditadura, eu nasci no final da ditadura, em 85, de alguma maneira eu me senti muito oprimida, você sabe, né? Você ouviu uma história. Você lembra, mas acho que sim. Claro, lembro sim. E aí é isso, eu acho que a Gestalt também me deu essa coisa de poder me movimentar da minha forma, né? E uma dificuldade de, talvez, elaborar teoricamente as coisas, né? Como você fala do podcast, de falar da Gestalt terapia de uma maneira mais descontraída. Exatamente porque eu me sinto mais segura, né? Eu vou ficar aqui falando. Eu não. Eu acho que você pode falar sim, porque assim, ó, é muito, como que eu vou dizer assim, paradoxal essa questão, porque ao mesmo tempo que você vai na teoria, por exemplo, vai na fenomenologia, acha difícil e acha assim muito, né, muito distante da nossa prática ou assim muito difícil de compreender os conceitos.
é a fenomenologia que permite, que autoriza a sensibilidade como algo mais importante do que a razão, né? Então, toda esse trabalho de compreensão teórica é para nos libertar, entende? Eu Sim, dizer assim, você estuda uma teoria para entender que nós não estamos amarrados a nenhuma teoria, nós somos livres sim. no processo terapêutico, no nosso trabalho clínico, né? Livres para sentir, para ser afetado pelo campo, para construir, para criar uma intervenção ali no aqui e agora, né? Sem nenhum protocolo, sem nenhum modelo, entende? Isso é muita liberdade, né? É muita liberdade, eu acho que é exatamente esse o ponto, né? Assim, desse paradoxo, assim. Que é muita liberdade e eu acho que eu me percebi entendendo um pouco do que estava se passando, né? Eu até falei isso em outro episódio, desse movimento de baleia. Eu tô aqui, tô prestando atenção, vamos ver a hora que vai cair a ficha, uma hora vai, né? E Uhum, aí eu percebia que eu estava entendendo na sensação do meu corpo nas relações, assim, em dar outro lugar para essas sensações, né? Eu sou uma pessoa mais intuitiva. E aí é muito interessante quando você fala isso, porque com essa liberdade que a gente vai construindo, pelo menos para mim, vem um risco enorme, né? Porque é você que está construindo aquela intervenção, o teu corpo participa daquilo. Você não tem uhum. a isenção de supor uma neutralidade e um descolamento daquele encontro. E eu acho que isso também embora eu acho que é o que me chama para Gestalt, é o que às vezes me deixa apavorado. Que eu falo, olha, eu aqui Sim, com medo da merda. mas Entendeu? é isso, a vida é isso, né? A vida Uhum. é esse enfrentamento do novo em cada aqui e agora, em cada novo instante, nova experiência. A gente tem uma ilusão de controle, uma ilusão de que a gente sabe o que acontecer, né? De que a gente sabe o que fazer. Não sei se tu lembra das aulas, mas tinha uma aula que eu falava assim: é necessário se perder, sabe? É Problema. necessário se perder, porque a hora que você perde, você deixa de seguir coisas que já foram, que talvez não caibam ali, que são teóricas ou que são, sei lá, e você é obrigado a criar alguma coisa, né? Porque você está perdido, então você tem que criar o caminho, e essa referência do corpo é muito importante. Eu lembro dos seus trabalhos, você tem uma intuição muito boa, e eu acho que é isso, a fenomenologia nos ensina isso, a intuição fenomenológica, que é simplesmente você deixar que os teus sentidos te orientem. Pronto, É né? basicamente o que me fez conseguir seguir a formação. Mas você me autorizou muito nesse lugar. Eu lembro de um atendimento na formação, que terminamos o atendimento, supervisão, todo mundo falou, aí você me perguntou assim, quais eram os ajustamentos, Marta? E aí eu falei um ou dois ali. Você falou, não percebi. Eu falei, não, mas é por causa disso. Você falou, pode ser. Esse aqui também, mas teve outra coisa. Aí eu falei, teve mesmo? E eu não conseguia me orientar, assim. Aí você falou, mas você Uhum, fez a intervenção. Você se emocionou, apareceu no teu, que era de sofrimento, né, de aflição. uhum, Você se sim, emocionou, assim. E aí eu me dei conta que eu conseguia fazer sem nomear, ali, uhum, assim, naquele momento, que o meu corpo, ele era a minha melhor bússola. Porque ainda que eu não uhum. conseguisse dizer o que que eu tinha feito, eu tinha feito. Eu tinha dado lugar para aquilo que tinha aparecido. Eu acho que nomear a gente faz na supervisão, né? A gente faz Uhum. depois. Nomear, entender, pensar o trabalho, é depois. Na hora que ele está acontecendo, é experimentar, é vivenciar, é deixar Sim. fluir, né? Fluir o que for aparecendo. E, claro, a gente tem aquelas recomendações, né? Não interpretar, não dar sentido para o que é do outro, não dar coisas prontas, não ficar assim passando a mão, né? Tipo, concordando com tudo. Não, tem que frustrar mesmo, porque a gente está sentindo que aquilo Uhum. precisa. O efeito que causa em nós nos diz isso. Não, isso não é real isso. Isso É. né, é montagem, é um ajustamento. Para mim, pelo menos, o que eu acho que eu reconheço em alguns colegas, é dar lugar para isso em tempos tão
neoliberalistas, né? É um tempo muito cooptado por uma outra coisa, né? Da dessensibilização, do não dar lugar para o que a gente sente. O mercado pede outra coisa. Não sei se está fazendo sentido para você o que eu estou falando, assim, mas... Nossa, muito sentido, Marta. Sabe, eu vou dar uma aula hoje amanhã de... Ainda é um restinho assim da neurose. Eu vou falar sobre a neurose contemporânea, que é isso, né? É essa coisa de que as pessoas não percebem mais os limites do seu corpo, não percebem. Ela só percebe o corpo na dor e no sintoma. E aparece o Uhum. corpo. Não existe corpo. Eu preciso ir mais, conseguir mais, produzir mais, saber mais, extrapolar o tempo, não dormir, fazer mais exercício. Então, sempre é uma coisa de não se perceber enquanto corpo, né? E de quando se percebe enquanto corpo, invalidar a percepção, né? Assim, eu me percebo exausta, porém, eu que estou errada, eu não deveria estar exausta. As pessoas todas fazem isso. Vou procurar um recurso. Um recurso de ampliação de suportar mais quando não cabe mais nada para esse estado, né? Exatamente. E é não poder parar, né? Não poder parar. Parar significa perder tempo, perder dinheiro, né? Muito triste isso. E isso eu já vejo acontecendo no consultório, as pessoas chegando desta maneira, né? Dormindo super pouco, para poder acordar bem cedo, assim, 4 horas da manhã para ir fazer corrida, que depois já vai trabalhar, porque depois, sabe, assim, encaixando tudo que tem que fazer e aí vai tirando da necessidade de descanso, do relaxamento, da vivência do vazio, que ninguém mais sabe o que é isso, né? Sim. Sempre estando com alguma coisa, né? Acho que vai tirando Tô inclinado a chamar de tirando da vida, né? Da experiência possível, no sentido de por que as pessoas querem acordar às 5 da manhã? Assim, eu sou uma pessoa que hoje em dia acorda às 5, 5 e meia da manhã, naturalmente, querendo ou não. Uhum. Durmo cedo também. Mas eu não consigo entender como ideal, né? Assim, eu preciso acordar às 5, tomar um banho de gelo, né? E aí correr, e não tem espaço nenhum para o desejo, tem espaço para um protocolo, né? Sim. E aí a experiência fica totalmente, eu não sei a palavra, assim. Ela não é construída, ela é programada, né? Então você se transforma o quê? Num robozinho, né? Numa É, repetição. E a gente está nisso agora, né? Não sei como é que vai ser. Está piorando ainda com a inteligência artificial, né? Quer dizer, mais uma coisa entrando que está totalmente a pós-verdade total, assim, você não sabe mais se aquilo que você está vendo é real ou não, né? sim. E aí tem aquela coisa do viés, né? Aquilo que me convém pode ser real, então eu vou afirmar que é real. Sim, E sim. uma falta de crítica mesmo, que eu acho que é também dessa automatização da gente. Porque se a gente está no automático, a gente não tem tempo para checar. Nem, se a gente não checa nem com a gente a disponibilidade para fazer o que a gente pretende fazer, a gente vai checar a veracidade de um fato? Não vai. Vai, O critério vai ser a minha verdade, né? E a minha é, verdade não é a minha verdade, é uma verdade pré-fabricada pela mídia, né? Então, falando isso de forma geral, né, que a gente vê assim a máxima, né? sim. E se supõe como uma verdade que é minha mesmo, né? É isso, assim, a gente está numa exacerbação do individualismo em Uhum. todas as esferas, né? Sentindo que a responsabilidade sei lá, os louros são só nossos, quando na verdade não É, são. é um narcisismo, né, Marta? É, Extremo. É, a pessoa vive em volta de si mesma, né? O outro é só uma extensão dela mesma. É a verdade dela, é a percepção dela, é a opinião dela, que vale. Então, ela tá. Isso com o tempo se esgota, porque uma pessoa assim, ela não cresce mais. Se ela fica sempre no mesmo, né? Que é o inferno do mesmo, como diz o Byung-Chul Han, né? Você uhum, fica se deparando com o igual e nada te desafia para o novo, porque você rejeita o novo. O novo faz você desistir desse parâmetro, dessa segurança do conhecido, né? sim, E é isso que a gente está vendo, né? E eu acho que a gestalterapia tem toda, assim, a condição, até pelo caráter lógico, de lidar com essa nova forma, né, de estar no mundo. E se a nossa orientação teórica de intervenção é lidar com o novo,
e essa é uma forma nova que está se estabelecendo, não que o Polman já não tenha falado. No egotismo, ele abre uma discussão que tem muito a ver com isso que a gente está vendo agora. Então, a gente tem essas ferramentas, né? Até porque o nosso trabalho é em cima do contato, então é tentando buscar no corpo, buscar na sensibilidade, né? Então a gente vai craquelando um pouco essas certezas, né? Mostrando outras coisas. Eu acho que também tem não sei, assim, me veio isso agora, de ter um desafio dessas novas formas de serem novas experiências mesmo, né? Assim, que eu acho que estão contempladas na teoria em grande aspecto, mas em algumas coisas não é tão rápido se chegar assim, né? Você está ouvindo, às vezes, vendo uma forma, vivenciando uma coisa que não. É difícil dar um nome prontamente, assim, né? Do que está acontecendo. Eu acho que o egotismo é um olhar que faz muito sentido para mim, mas aí tem a coisa da banalidade, que você trouxe ali, e é uma visão mais recente. A confluência também é muito doido, que a gente é indivíduo, mas é isso assim, é uma unidade, uma maçaroca de gente que faz a Uhum. mesma coisa, assim, sabe? E aí eu acho que me dá um comichão, assim, de alguma coisa nova aí, sabe? Faz sentido o que eu tô falando? Sim, você está dizendo que você está observando que tem um modo de ser que é novo, mas é decorrente do modus operandi do capitalismo, né? Exato. O capitalismo, na sua exigência de produção e consumo, ela foi exacerbando essa coisa do individualismo, do narcisismo, do empresário de si. Houve uma inversão do eixo, né? Então, antes as pessoas se submetiam por medo da punição, né? Sim. Assim, a característica da biopolítica, da modernidade, mas no século XXI isso se inverteu. O sujeito ele não pode, não é mais uma questão de não poder dizer sim, de não poder dar vazão para o seu desejo. Não, ele só quer dar vazão para o seu desejo. E o que ele inibe? Ele inibe a capacidade de dizer não. Ele inibe, Uhum. pode evitar nada. Veja, ele não põe limite em nada. Ele não pode dizer não. Não, mas tem que saber, tem que comprar, tem que ter, tem que produzir mais. Sempre mais. É a tal da positividade, que também é explorada enquanto conceito pelo Byung-Chul Han. Adoro esse autor, né? Sim, e eu acho que é isso que você falou, assim, eu acho que fala desse negócio que eu sinto dessa maçaroca, que eu acho que é uma coisa que me pega, porque ao mesmo tempo que tem essa exacerbação desse narcisismo, tem uma coisa muito dessa positividade, que seria, na minha cabeça, talvez eu esteja falando uma grande besteira, mas é bom que eu me sinto segura para falar besteira diante de você. Você já se soltou, não Já. é besteira, não. É o que está vindo. Exatamente. É que, para mim, de alguma maneira, a princípio, assim, no primeiro momento, parece uma contradição, né? Esse narcisismo com esse positivismo, assim, com todo mundo igual e todo mundo muito individual na sua própria cerca. E todo mundo tentando fazer a mesma coisa, né? E aí é daí que me dá a sensação de que a linguagem nem dá conta mais do que expressar em relação a isso, assim. Porque eu sinto uma coisa, uma angústia, um comichão, uma vontade, me dá uma eletricidade no cérebro que eu não sei dar nome ainda, que eu fico tipo, o que está acontecendo conosco, sabe? Assim, fez sentido? Eu vou ficar te falando se fez sentido. Enquanto você fala, eu estou pensando aqui. Assim, o que seria o individualismo, né, nessa questão? Seria uma coisa assim de tudo para mim, eu posso tudo, né? Uhum. Eu é que vou me promover, eu é que vou construir a minha carreira, o meu sucesso, eu é que escolho, é tudo eu. Mas, junto com isso, tem uma coisa da queda das referências, da pós-verdade. Então, esse sujeito não tem mais parâmetros, como se diz, parâmetros assim, confiáveis, de dizer assim, não, a vida é assim, as pessoas, isso é bom, isso não é, isso é humano, isso não é, sabe? São coisas muito assim
Isso tudo tá bagunçado. E agora está piorando com a questão das fake news, né? Que aí se inventa uma realidade, né? A realidade é inventada. E aí, o que acontece quando você não tem referência? Você segue a primeira coisa que aparecer na sua frente, né? Então, mas aí tomo isso como meu, né? Tomo isso como eu acredito, não, eu quero isso, né? Eu apoio esse lado, não apoio aquele. Mas tem uma coisa de massa, sabe? Isso que você fala de Massaro, tem uma Sim. coisa de massa e de pensamento. Eu acho que aí eu voltaria para Hannah Arendt, né? Que é essa coisa da alienação do pensamento, da crítica. Então, a gente está vivendo uma época que, como você mesma disse, não dá nem tempo de você construir uma crítica e ir atrás para ver se é real, se não vai ser verdade, se não é. Porque já vem outra coisa, já vem outra coisa, já vem outra coisa, né? Então, a gente está vendo isso acontecer também na política, na forma como que os governantes estão governando seus países, né? Todo dia muda, sabe? Muda a realidade. É uma coisa, amanhã é outra, depois é outra, depois é outra. Não dá nem tempo de você se situar. Não dá. É bem desesperador, né? Assim, nas minhas férias, eu evitei o Instagram, porque é um lugar que eu sinto muito isso. Essa montanha-russa de emoções, assim, de guerra, gatinhos fofinhos, uma receita que eu gostaria, um negócio espiritual. Um amigo me mandou um negócio, um amigo me ignorou. Eu queria que se ele me ignorou, não tivesse me ignorado. Ah, guerra. Puta que pariu, Trump. Ai, meu Deus. E aí eu percebo meu corpo extremamente ansioso, demandado, que aí eu quero dar opinião sobre uma coisa que talvez eu nem deveria, eu nem tenho opinião para dar, e eu me Sim. sinto deprimida e eufórica às vezes quando eu vejo alguma coisa muito legal e ao mesmo tempo, assim, é muito caótico, eu acho, assim. E eu olho que eu gosto do caos, hein? Sou a pessoa contra o caos, não, mas esse tipo de caos aí não me dá, como é que é o nome? Não me dá paz até, e assim, essa coisa do vazio, né? De buscar o vazio, e eu sinto falta do vazio, assim. Embora eu tenha dificuldade de acessar, às vezes, porque eu tenho que fazer um compromisso com o vazio. Eu tenho que quase marcar uma hora e falar, agora eu não vou fazer nada. Uhum. Nada. Assim, e aí eu, sei lá, deito e fico parado, não durmo, não fumo, não como, não mexo no celular. Porque isso me faz falta, assim, esse silêncio. E às vezes eu me vejo tomada. Eu sou uma pessoa que frequentemente está em angústia, e eu comecei a me ver angustiada sem entender o que tinha acontecido. Porque eu estava atropelada nas coisas, Uhum. né? E sem parar para olhar para isso, assim, os pensamentos são tão rápidos, as sensações, os excitamentos são tantos que eu já não sabia mais eleger o que tinha me deixado me afetado de que maneira, assim. Aí eu comecei a fazer um pouco isso, assim, durante meu dia, tirar 20 minutos, meia hora para parar. Tô tão angustiada, vou chorar, vou ficar triste aqui no meu campo. Mas que você encontrou um caminho, né? Que você percebeu qual era a tua necessidade, né? Que é dar um limite para isso, para a entrada, né? Para essa coisa arada que vai invadindo a gente. Porque ou se você vai para o telefone, vai para o celular, ou vai para a televisão, vai para um livro, vai para o computador, sempre, né? Então, é muito bom, assim, a retirada, sabe? Você poder dar o tempo de você voltar para você, voltar para o seu corpo, sentir, enfim, olhar para as coisas, perceber a natureza, sei lá, tem tantas coisas boas que a gente pode fazer. A gente está dando aí para umas conversas muito contemporâneas, né? Podcast é igualzinho a mim, assim, é a coisa que vai indo por onde for, mas eu acho que eu vi veio outra pergunta agora, assim, enquanto a gente estava falando. Você tem muitos anos de diferença na clínica? Eu não sei quantos. Eu tive várias fases na clínica, né? Eu comecei a clínica praticamente fazendo a primeira formação de Gestalt terapia, então, muito crua, né? Sim. Mas eu comecei, olha, já tem uns 40 anos. Até quando eu fiz aniversário, ano passado, em novembro, eu me dei conta que faziam 40 anos que eu estava na Gestalt terapia, porque a minha primeira formação eu terminei em 85. Então, o ano passado, eu fiz 40 anos de Gestalt terapia. Eu comemorei com os meus alunos, fizemos uma festa e tal. E é muito doido isso, né? O tempo passa muito rápido e... Bom, mas enfim, é muita coisa também, né? Vivida. Sim. Mas tem 40 anos, com certeza. 40 anos que eu terminei a primeira formação. Então eu comecei em 82, então até um pouco mais.
Eu tenho a impressão que a gente começa a se formar para a clínica, quando a gente decide atuar nela, quando a gente nasce, porque tudo vira repertório, É né? verdade. Não é à toa que a gente faz essas escolhas, né? Não, não é mesmo. E é engraçado que no encontro aqui com as pessoas que eu venho encontrando, e com os pares, nas formações, nos cursos, cada vez isso fica mais nítido, assim, não é à toa o estilo de cada um, a trajetória, as escolhas. E aí eu acho que o que eu fiquei pensando, assim, ainda existe alguma insegurança aí? Hum, eu não chamaria de insegurança. Assim, tem momentos que eu não sei o que fazer, né? Às vezes Uhum, eu pego uma pessoa, estou ouvindo e é tanta coisa e eu não consigo me situar, mas não é uma insegurança, é simplesmente eu percebo que eu ainda não entendi, não peguei, não aconteceu, não passou ainda, né? Não abriu nada para mim. E aí eu fico muito em paz com isso, sabe? que é o contrário da insegurança, né? Eu dou tempo, eu deixo acontecer, eu digo, bom, vamos seguir, mais ou menos assim. Se eu não tenho o que falar, se eu não sei o que falar ou não tenho o que falar, eu fico quieto, né? Uhum, Deixa então ir rolando, ver o que vai aparecendo. A hora que eu me surpreendo com alguma coisa, a hora que eu sou atravessada por alguma coisa, aí eu interfiro. Mas eu não fico mais angustiada, não fico assim preocupada, insegura, com medos, não. Né? Assim eu uhum. fico tranquilo, eu deixo, não sei ainda, né? Porque eu acho que eu estou em paz com o não sei, entendeu? Não Aham. saber. Eu te vi atendendo algumas vezes na formação. Eu lembro que eu falava que era bruxaria, né? Ainda acho, tá? Tem que deixar isso muito claro aqui. Bruxaria, sim. E eu acho que é isso, assim, o que aparece mais, apareceu pra mim quando eu te vi atendendo, que eu fiquei muito, acho que a palavra é fascinada, era a tranquilidade. Assim. Uma tranquilidade que certamente eu não tenho muitas vezes e é muito difícil. Uhum. Uma tranquilidade. Era como se. Eu acho que eu falo que é bruxaria, brinco com isso, no sentido de ser mágico, porque não tem uma necessidade de entregar nada a princípio. Assim. Tem Uhum. muita coisa do estar ali no momento e é quase como se fosse casual, sabe? Assim, é muito natural, assim. Acho que daí que vem essa pergunta minha sobre insegurança, até para eu me consolar. Será que um dia é possível não ter essas. É possível. Confiança no campo clínico, sabe? Você confiar que ali é um campo de forças, de afetos, de coisas tendo, e vai, em algum momento, aquilo se configura em alguma coisa para mim, né? Uhum, E aí, quando isso aparece, eu coloco. Aí eu vejo o que dá, né? uhum. Às vezes não dá, mas ok, né? Simples assim, né? É, Eu acho que eu não sei, eu tô pensando agora em outras coisas, outros pontos, assim, quando é que você se percebeu de alguma maneira estável na clínica? nossa, menina, não sei se eu vou lembrar disso. Assim, isso. Eu vou te dizer que eu acho que eu tenho uma referência, que é quando eu parei de achar que eu ia fazer igual a uma outra pessoa, entende? Quando eu Aham, parei de pegar modelos, de achar assim, não, sei que esse terapeuta é assim, minha colega é assim, ou o meu companheiro faz dessa forma, então eu também tenho que fazer, ou eu não faço, eu não sei fazer. Quando eu me autorizei a seguir o meu caminho, a minha intuição, o meu jeito, assim, e isso também não é que aconteceu naturalmente, acho que foi também em função das experiências que foram rolando, né? Das frustrações, das separações, né? Das mudanças da vida. Eu tive que me reestruturar muitas vezes na minha vida, em função de muitas coisas pessoais e profissionais que, assim, perdi o chão e tive que construir de novo alguma coisa para seguir, né? E consegui, né? E consegui. Hoje eu tô super bem, assim, tô feliz, tô em paz, né? Não tenho assim, nada, preciso isso, preciso aquilo. Não, tá bom, né? Bem legal e tranquila. E adoro atender, adoro dar as minhas aulas. Tento super à vontade, não fico medindo palavras, falo tudo que eu tenho que falar e é isso. É assim, eu acho que essa coisa se constrói também com a experiência da vida, né? sim, eu achei muito bonito, assim. Eu tive que me reconstruir muitas vezes, né? Muitas vezes eu perdi o chão e tive que construir um novo chão. E aí me vem uma formulação, assim, de que eu acho que nada é mais precioso do que se ver capaz de construir teu próprio chão onde você vai pisar.
da forma que você possa pisar. Uhum. Eu acho que me emociona. Eu acho não, me emociona assim, ouvir isso. A vida vai nos mostrando alguns limites, né? A gente leva uns tombos assim, mas a Sim. questão é você se levantar, saber que é capaz, sabe, de se levantar e de se reconstruir. É você acreditar nisso e fazer isso acontecer, né? Mesmo que Uhum. difícil, mas então eu tenho isso em mim, assim, na minha história eu tenho muito isso, assim, são coisas muito difíceis, assim, de perdas, né, de que foram acontecendo e que eu fui encontrando uma forma de sobreviver, mas não sobreviver assim precariamente, sabe? De crescer com aquilo, assim, de transcender, de me tornar mais forte. Então, claro que eu sempre fui ajudada, né, pelos terapeutas. Pelos amigos também? Também pela família, né? Muita coisa, assim. Pelo entorno, né? Que eu acho que a gente não vive isolado, né? Acho que me emociona porque quando eu falo isso de saber ser capaz de construir o próprio chão, eu de alguma maneira, te ouvindo, me identifico, me vejo capaz de fazer isso e lembro que toda vez que eu percebo o quanto eu fiz de construção junto com essas pessoas que me dão suporte, aí eu fico segura, eu fico confiante, aí eu sou capaz de fazer esses atendimentos mais tranquila, né, de deixar acontecer, de não saber ser rei ali, tá tudo bem. E aí quando eu começo a fazer contato com esse externo, né, desses chãos já construídos, que eu acho que é o que você fala, né, quando eu paro de usar modelos. E aí eu acho que esse é a grande armadilha, assim, que a gente começa a achar que tem que ser como o outro, ou caminhar num chão como o do outro. Se a Uhum, gente não tem pé para aquele chão, né? Aquele chão, como se fosse uma piscina, não dá altura. Não é o nosso, né? uhum. E Muito boa a metáfora. é nossa, ela não é só minha, né? E é isso, assim, como é. Eu acho que também volta para mim esse lugar da sensibilidade, eu conhecer a Gestalt através de uma sensibilidade, que eu acho que é isso que ela me disse e que eu ouço você dizendo quando vem através disso, porque é a possibilidade de se experimentar no mundo, como se é, né? De se arriscar ali. E ao mesmo tempo a gestalterapia ela se transformou quase que numa identidade para mim, né? Eu me construí na gestalterapia, entrei muito nova na gestalterapia. E hoje a minha forma de ser, de viver, de pensar, ela é muito gestáltica, ela é muito fenomenológica, mas não que eu queira, não que eu escolha, porque simplesmente isso já é a minha identidade, já é a minha forma, né? Eu me Integrada, identifico né? integrada já. É a coisa do estilo que a Laura Pouso fala, né? Isso, estilo. É. Uhum. E, cara, eu não sei se eu já te disse isso, mas me veio agora, assim. Eu sempre tive muita vergonha de falar em grupo. Você acompanhou isso aí, né? Hoje em dia eu tô Aham. muito melhor, mais confiante, tô falando mais, tô conseguindo me colocar mais. Não tem muito tempo eu percebi o quanto você contribuiu com isso, assim. Por causa do lugar que eu te coloco, assim, você habita de fato no mundo da Gestalt terapia, no lugar que você habitou na minha vida de professora, né, no instituto que eu escolhi para fazer minha formação, e das tuas posturas, no sentido de que todas as vezes que eu, de alguma maneira, discordei de alguma coisa que você estava falando, ou questionei, e fiquei com incômodo, assim, você me deixou muita vontade para isso. E aí eu lembro que na pós-formação, eu te fiz alguma. Você estava falando, a gente estava falando da neurose da contemporaneidade, piriri pororó. E aí você falou uma coisa, eu fiquei muito incomodada, eu fiquei com muita vergonha de falar. E aí eu falei, vou falar, não vou falar, vou falar. Aí eu abri o microfone e falei, porque era você, falei, pô, acho que dá. E aí você começou a refletir enquanto a gente falava, na hora mesmo, sobre o que eu tinha falado, você ponderou. E aí eu queria retirar, eu falei, ai, que mal-estar que eu tô causando. Aí eu falei, ai, Rosane, deixa, de repente é um incômodo meu, deixa pra lá. Aí você virou pra mim e falou assim: não, acho que é coerente o que você falou. Faz sentido, eu não tinha pensado por esse lado, piriri pororó. E Uhum. aí você deu continuidade para aquele caminho ali, assim. E, cara, isso eu acho que fala dessa segurança, dessa conforto do não saber, dessa experiência toda, dessa construção, desse chão. Porque foi muito bonito para mim poder questionar, porque é uma coisa que eu faço e incomoda, geralmente. Eu sou uma pessoa que causa incômodo. E ali naquele momento, naquela experiência, eu não causei incômodo, eu não te incomodei, sabe? Eu me apressei em dizer que eu estava incomodando, porque é o que eu estou acostumada. Uhum. E você simplesmente tirou isso de mim. Você falou, não, faz sentido, você legitimou ali, né? Você me deu espaço, assim. E não foi a primeira vez, mas eu acho que foi a vez mais nítida, assim, que eu ouvi Uhum. mais É, explícita.
você sempre perguntava muito, né, Martinha? Sim, Não que esse muito não é excesso, é assim, você é uma pessoa instigante, assim, né, curiosa e que tem a sua própria reflexão, ok? Então tem mais é que se colocar. Só que sendo assim, você desacomoda o outro, né? Por isso talvez as pessoas reagem assim. Mas eu sou que eu gosto de ser desacomodada, entende? Eu gosto. Por isso eu gosto de dar aula. Eu gosto, né, que os alunos perguntem, se coloquem, questionem, porque eu não quero ficar no mesmo, eu quero ampliar, né? E um outro olhar, uma outra perspectiva vai me forçar a rever o meu posicionamento, a pensar um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, entende? Eu acho que isso é crescimento, a gente tem que estar aberto para isso. sim, para de alguma maneira se reconfigurar, né? Sim. Eu acho que eu estou falando isso também porque participa da minha própria construção enquanto ser no mundo. Porque, como eu sou essa pessoa que incomoda e os questionamentos geram incômodo, eu tinha medo de questionar, ficava mais quieta. E, ao mesmo tempo, quando alguém me questionava, eu ficava com muito medo de falar o que eu tinha para falar. Então, o questionamento me incomodava profundamente. Porque eu falava, vou abrir a boca aqui, vai dar uma merda. Eu calar-me-ei aqui. E aí, de ganhar outro espaço para validar minhas inquietações, as minhas Uhum. perguntas, e isso veio comigo, assim, de tipo, porra, peraí, tem alguma coisa no outro também que é um problema quando eu questiono e ele se incomoda tanto? Claro. Né? Uhum. E aí, e de poder, de poder ser questionada, de aí também não fazer mais tanta questão de ter uma resposta pronta, de me habilitar a me reconfigurar quando alguém fala algum outro ponto, sem que eu precise ficar apavorada, como se eu fosse ser destruída diante daquele questionamento. Você superou aí uma inibição, né? Uhum, sim. E muito na relação, né? Uhum. Repetidas vezes eu falo, né? A formação me transformou muito, assim. Foi um intensivão de terapia, assim. Muito bom saber disso. Muito gratificante. Eu não sabia disso, não sabia de todas essas coisas que ficaram aí, ficaram marcadas para você, né? Ficaram muitas coisas marcadas, assim, da turma, dos encontros, da autorização, de eu mesma me autorizar, assim, de não ser, de nunca ter sido tutelada, no sentido de que eu, Uhum. como se eu não tivesse essa capacidade de desdobrar por mim mesma, de criar, né, assim, ficaram muitas coisas, os encontros também com os pares ali. Eu tenho muito carinho por aquela turma. Eu tatuei, né? Tu lembra disso? Ou não? Ah, aham, meu Deus, que lindo. Não, uma turma muito boa, viu? Muito bonita, muito afetiva, amorosa. Ah, eu morro de saudade, que a gente acaba os cursos e depois se dispersa, ainda mais agora com essa possibilidade das turmas online, as pessoas moram muito longe, né? De Sim. vez em quando é que a gente se reencontra. E eu lembro de tu falando, eu tinha muita certeza de que a gente ia fazer a manutenção do encontro. Você falou, todas as turmas falam isso, ninguém faz. É, Eu falei, verdade, Rosane, todo dá. não, vamos fazer sim. Aí tu falou, tá, então façam. E a gente não fez, de fato. Assim. É. Mas é isso, assim, eu gravei com a Ju Bolda, eu gravei com a Ana Luísa, eu gravei com mais alguém da formação, acho que ainda não, mas pretendo. Eu tenho contato com muitas pessoas dali. Para mim foi, eu faço terapia, eu tenho 40 anos, eu devo fazer terapia há 35. Desde os É 5 anos. sério, desde os 5 Aham. anos. E eu acho que os 2 anos de formação, não de maneira alguma desmerecendo minha terapia, minha vivência anterior, mas foram um intensivão de minha filha, vambora. Olha aí, vai, entendeu? Pô, foi transformador, foi engrandecedor, foi bom, como eu costumo dizer, bom pra caralho. Foi muito importante, assim. E o jeito que eu cheguei também, eu acho muito. Eu me enfiei numa bolha, né? Assim, sem saber. Porque eu procurei no Google, tá? Aí achei, aí a Tássia já era minha supervisora, perguntei pra ela, ela falou, sim, eu não fazia ideia de onde é que eu tava me metendo. E aí quando eu vi, assim, eu demorei um tempão pra entender que tinha a teoria do self e o ciclo de contato. Eu fui indo num outro caminho ali, né? Menos comum, talvez. Hoje eu tenho percebido que eu Mas você já não tinha entrado nisso um pouco? de ciclo de contato Não, da teoria do self, das clínicas. tinha entrado, sim, mas hoje eu vejo o tamanho do ciclo de contato. Eu não sabia, entendeu? Que às vezes eu falo grego quando eu estou falando de teoria do self para pessoas também da Gestalt. Eu demorei a ter essa percepção, assim, de que eu fazia parte de uma bolha. Eu achava que era uma característica do Rio, Sim. Uhum. entendeu? E não é uma característica do Rio, é uma característica do Brasil, né? Uhum. E aí eu fui. Mais Nordeste e Norte, né? Mais
O Sul aqui, acho que Rio Grande do Sul quase não existe terapia, mas Santa Catarina é teoria do self. Tá. Eu vou, para a gente poder encerrar, te perguntar duas coisas. Saber como é que foi para você estar aqui comigo. Eu queria Uhum. que você me dissesse uma música que vem, assim, a partir do nosso encontro de hoje. É, eu me senti bom. Estar com você é assim uma delícia. Eu acho, me senti super à vontade. Adorei, assim, a gente poder estar falando de livremente de o que vier, né? De coisas que você fala uma coisa, eu lembro de outra, vou falando, você vai. Então construímos aí uma fala, né? E eu me senti super bem. Acho que foi um prazer, né? Foi uma coisa bem bacana. E assim, não deixa de. As perguntas sempre reverberam de alguma forma, né? Eu construo a resposta na hora, mas é algo que, de alguma maneira, opa, olha, veio isso, veio aquilo. Também é um olhar para mim mesma que eu acho que é enriquecedor, né? Eu poder Uhum. estar falando, mas assim, no dia a dia eu não faço isso. Então, quando tem oportunidade, é uma oportunidade de, nossa, 40 anos, olha como começou, como está agora, né? É toda uma reflexão. Então, minha querida, agora quanto à música, eu sou bem musical, assim, mas eu gosto de músicas, assim, leves, né? Sabe, tipo assim, deixa a vida me levar, né? Uhum. Leva eu, então o que será, né? Que ando sussurrando pelas alcovas. Eu gosto desse tipo de música que Uhum. no fundo retrata um jeito de ser, né? No mundo, uma fluidez e uma crença nesse mundo sensível e reflexivo que vai surgindo e vai orientando a gente na vida. Então, eu vou te dizer que músicas para mim são as mais. Eu sou mais apegada às mais antigas. As atuais eu não me pega, sabe? Assim, Tá. não me pega, não tem profundidade, né? Uma coisa tão rasa. Um ou outro, né? Que a gente às vezes se identifica, mas já tivemos muita coisa boa nesse Brasil, né? De Sim, eu acho produção. que a gente ainda tem, mas tem tanta gente acontecendo ao mesmo tempo que fica um pouco ofuscado, assim. Mas eu te conheci, no dia que eu te conheci presencialmente, você ia no show da Marisa Monte, você lembra disso? Foi no dia seguinte. Tu lembra disso? Sim, porque você veio para um workshop, né? Não É. foi? Aham. Eu fiquei até de sacanagem. Eu falei, vamos aprender a cantar todas as músicas. Ah, eu lembro. E no fim eu fui e não teve o show, né? Não sei se tu Eu lembra. lembro. Eu vou eleger a Deixa a Vida Me Levar, do Zeca Pagodinho, que foi a primeira que você falou. Ah, adoro, adoro. Muito obrigada, viu, por dispor seu tempo para estar aqui comigo. Foi ótimo te encontrar. Então é isso, minha gente. Hoje eu falei com a Rosane Granzotto. Foi muito legal ter ela aqui comigo, poder fazer essas perguntas e poder trocar com ela. O arroba do Instituto Granzotto é Instituto Granzotto mesmo no Instagram, para quem quiser continuar acompanhando o trabalho da Rosane. É Instituto Granzotto com 2 T's. Obrigada a quem ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aquele de sempre, né? Deixa 5 estrelinhas, Spotify, segue lá, se inscreve no YouTube. Curte, comenta, compartilha, ajuda a chegar mais gente. E é isso aí. Esse é o Figuras, apresentado por Marta Ponte e editado por João Magalha. Um beijo e até a próxima. Tchau. Uma coisa sua que ficou em mim.